tempo, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Eu quero ler só esse pedaço aqui, ó, que está no meio, digamos a parte B. Porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós já lemos bastante esta palavra, já ouvimos muito acerca desta palavra. E normalmente nós, todos os crentes, dizemos, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu sei, eu conheço Deus a quem eu sirvo. Mas me chamou a atenção a condição em que Paulo pronunciou estas palavras. Essa carta de 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Essa carta foi escrita no ano 67 depois de Cristo. Paulo escreveu 13 cartas, e cada uma em uma data. Por exemplo, Romanos foi no ano 57. E a carta cuja data mais se aproximou desta última foi a carta de Paulo a Tito, que foi no ano 66. Nessa ocasião, Paulo estava preso em Roma pela segunda vez. A primeira vez aconteceu foi quando ele foi levado diante do tribunal, diante do sacerdote, e ele apelou para César. E termina o livro de Atos dos Apóstolos com Paulo sendo levado para Roma. Nós podemos ler aqui Atos dos Apóstolos. E nós vamos entender como foi a primeira prisão de Paulo e a diferença da primeira para a segunda prisão. Eu marquei um versículo para mim aqui. Esse momento da oferta me deixou muito comovido, sabe, irmão? Porque nós temos pagado um preço muito, muito alto para estar na frente dessa obra, mas Deus é poderoso para nos abençoar. O versículo 30 e 31, mas eu marquei eu separei um outro versículo aqui, que Paulo foi preso, e quando chegaram a Roma, levaram todos os prisioneiros para o presídio, mas Paulo ficou em um apartamento, preso junto com um soldado, né? E ali ele ficou em liberdade. E no versículo 30 e 31 de Atos 28 diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então ele ficou praticamente em uma prisão domiciliar ou liberdade condicional. Já aqui, em 2 aos Coríntios, ele já estava praticamente sentenciado à morte, né? E mesmo diante desta situação, quando ele estava no livro de Atos, o imperador era César, para quem ele pediu para que fosse julgado perante César. Aqui, quem governava já era Nero, o mesmo que no ano 64, parece que no mês de julho, durante 7 dias fez Roma queimar, incendiou Roma e destruiu Roma, levantou uma perseguição para os cristãos para impedir a expansão do reino de Deus, o crescimento da igreja, e começou a acusar os cristãos. E Paulo aqui já estava sendo tratado até como um dos malfeitores. Nós vamos ler aqui algumas referências que nós marcamos. Então Nero tentou impedir o crescimento da obra de Deus. Paulo, como os outros cristãos tinham sido considerados como malfeitores, no versículo 9 aqui do capítulo 2, nós podemos ver isso
claramente aqui, ó. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então Paulo foi preso, foi considerado como um malfeitor, foi também abandonado pelos seus companheiros. Alguém pode ler no capítulo 1, versículo 15? Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Aí no capítulo 4, do 9 a 11. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. 11 também, né? Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E ainda do 14 ao 16. Alexandre, o latoeiro, casou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guardas também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Veja bem, preso, considerado como um malfeitor, sentenciado já à morte, padecendo tantas coisas terríveis, e ainda afirma: eu sei em quem eu tenho crido. Gente, isso me chamou muito a atenção. Isso é uma prova de fé, de confiança em Deus muito grande. E não só isso que ele passou, ele sabia da sua morte. Um outro irmão leu o mesmo capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Olha o que estava esperando Paulo naquela prisão. Alguém lê? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Como uma pessoa numa condição dessa diz: eu sei em quem eu tenho crido? Já parou para pensar nisso? Na profundidade disso? Muitas vezes nós, por causa de um probleminha, uma dificuldade simples, ou até um desentendimento aqui com um dos irmãos, ou porque não gosta do pastor, ou porque não gosta do sistema da igreja, se escandaliza com Deus. A experiência que a irmã Ana contou, roubaram ela 4.000 euros. Sabe o que é isso? Tem pessoas que passam por uma experiência dessa e começam a murmurar a Deus e falar: mas Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu sou fiel no dia, mas cadê a tua vigilância? E aí eu te pergunto: você conhece o Deus a quem você crê? Pelo testemunho da Ana, nós podemos dizer que ela conhece, porque ela estava aqui alegre. Era para estar aqui triste, chorando, murmurando, se queixando, lamentando. Ela estava aqui alegre e com gozo na alma e com sinceridade no coração. Eu pude sentir isso. E Paulo, na situação que ele dizia. Mas não parou ali não. Não foi só no momento em que ele foi preso, no momento em que ele foi oprimido por Nero. Sabe o que Nero fazia com os cristãos? Eu morei em Roma, fiquei lá no Circo Máximo, o palácio dele lá, o castelo, até hoje, as ruínas. Um jardim muito grande. Para iluminar o jardim de noite, ele pegava os crentes, metia óleo diesel, pendurava numa cruz e tacava fogo. Imagina o fedor que não dava de carne humana queimada. De tal crueldade, porque acusaram os cristãos de perverter o juízo em Roma. Mas a luta de Paulo, como disse, não parou só aí. Durante toda a vida de Paulo, depois de convertido, que antes era perseguidor da igreja, talvez gozasse de regalias entre os fariseus, tanto é que ele recebeu cartas do sumo sacerdote para perseguir a igreja, perseguiu, aprontou, arrastou mulheres e crianças. Mas depois que ele se converteu,
perseguidor se tornou um perseguido. E muitas das vezes nós estamos diante de alguma luta, de uma dificuldade, de um problema e não entende. Ah, mas eu não estou bem com Deus. Ah, Deus não está me ouvindo. Ah, Deus não está satisfeito comigo. Deus está me castigando. Imagina se Paulo fosse pensar isso aí. Olha, alguém leia para que nós possamos observar como foi a vida de Paulo. Segundo Coríntios 11, é uma leitura longa, do 16 ao 28. Alguém lê? 2 Coríntios 11, 16 ao 28. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez fala. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado por varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aí no 32 e no 33. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas das cidades dos damascenos para que me prenderem. E fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Sabe por que ele pôde suportar tudo isso? Porque ele conhecia o Deus de quem ele cria. Mas Deus permitiu que ele passasse por tudo isso. Quem já leu o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo tem o encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco? Como eu disse, ele recebeu carta para perseguir a igreja. Chegou lá, o Senhor Jesus não aparece. Ele viu uma grande luz. E Jesus perguntou, Paulo, por que me persegues? Quem já leu essa história e prestou bastante atenção? Daí ele ficou cego e foi para Damasco, para a casa de Ananias. Chegando lá, Ananias fala, Senhor, mas esse aí tem carta para perseguir, olha a arruaça, estou usando as minhas palavras, que ele tem feito no meio do teu povo. Aí Jesus fala para ele assim, ó, esse é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então, no princípio da conversão, Deus determinar uma condição de vida dessa para ele, e apesar de ter sofrido tudo que nós lemos aqui, e já está à beira da morte, ele ainda dizer que sabe em quem ele tem crido. Gente, para pensar na seriedade disso. A sua luta não é nada diante do poder do nosso Deus. Quem sabe o que você está passando, não estou dizendo que Deus esteja te castigando, mas é
algo que está acontecendo na tua vida, e se Deus tirar isso, você vai parar de orar, vai parar de vir à casa de Deus, vai parar de ler a palavra de Deus, vai parar de falar com Deus, porque na hora da luta, a gente coloca até relógio para despertar às 3 horas da manhã para orar. Na hora da luta, onde tem oração, tem oração na casa do diácono Diego hoje, vamos lá. Mas e quando as coisas estão bem? Deus deixa de ser o motivo de nossa fé? Nós vamos parar de dizer, eu sei em quem eu tenho crido? E não terminou aí não. Filipenses 4, 11 a 13. Mas um outro irmão, por favor, leia. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem já pronunciou esse último versículo aqui? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, com sinceridade, quem já pronunciou? Eu já. Agora, você é capaz de passar pelo que aconteceu pelo versículo 1, 11 e 12? Sabia ter abundância, sabia ter necessidade, sabia estar exaltado, sabia estar abatido, sabia estar humilhado, sofreu a vida inteira, foi preso, recebeu açoites, tentaram tirar a vida dele várias vezes, e agora aqui em 2 Timóteo já estava sentenciado para a morte, já sabia que ia morrer. E mesmo nesta hora, a palavra de Deus não parou de ser pregada por ele. Ele ainda se preocupou com Timóteo, que era muito jovem, tímido, novo, talvez tivesse medo de chegar diante dos anciãos e pregar, e inclusive parece que na primeira carta ele fala, ninguém julgue a tua mocidade, e manda ele ser exemplo dos fiéis, permanecer na doutrina, na palavra, perseverar em exortar e ensinar. E aqui ele viu que Timóteo estava sozinho em Éfeso. Ele mandou Timóteo vir para estar com ele, para consolar Timóteo ali. E os amigos, os irmãos, os companheiros dele, todos abandonaram ele, de repente é por causa de vergonha. De vergonha. Paulo, o nosso líder está preso. Está sendo acusado disso, daquilo e daquilo. Por isso que ele disse, eu não me envergonho do Evangelho. Eu sei em quem eu tenho crido. Nós sabemos em quem nós temos crido. Temos motivo forte para dizer isso. Nós sabemos em quem nós temos crido. Eu pergunto você sabe em quem você tem crido? Você conhece o Deus a quem você serve? Hoje, tem muita formalidade no meio da igreja. O povo de Deus hoje está muito formal. O povo de Deus hoje está muito mecânico. Estão seguindo o curso dessa vida, o curso deste mundo. Não é pecado você saber entender de política, mas eu não acho de acordo com um pastor que tem o chamado para pastorear, largar o seu chamado de Deus para se envolver com política e lá se corromper e através dessa corrupção o nome de Deus ser blasfemado. Irmãos entrando em atrito uns com os outros por coisa boba, que é só chegar, Délia, me perdoa, Délia, eu falei isso de você, Délia, eu fiz isso com você, me perdoa. Aí depois, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não pode perdoar seu irmão, não pode sofrer, não pode passar necessidade, não pode ser desapontado, não pode ver escândalo, já some da casa de Deus. Então não sabe em quem tem crido. Porque quem nos chamou é fiel. E a salvação, irmão, é uma coisa individual que você tem que se preocupar com a sua. E socorrer as pessoas que você vê que estão. Parece que é Tiago ou Tito que fala Pedro, né? Que fala que é
socorrer os que manquejam para que não se desviem totalmente, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem saber em quem você tem crido, você não pode nada. E tem um outro fato muito triste em cima dessa palavra de Paulo. Eu fiz questão de ler todo o sofrimento, parte, não lemos tudo, tem mais coisas que Paulo sofreu e passou, que talvez nem escritas estejam aqui, para que a gente possa entender que apesar de toda a desgraça que esse homem sofreu, toda a luta que esse homem sofreu, ele não perdeu a sua fé. Eu sei em quem eu tenho crido e é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós temos depósito? Que depósitos são esses? Como eu falei, muitos hoje não estão sabendo mais em quem crer. Muitos estão se deixando seduzir, se deixando levar, se deixando dominar por homens. Tem pessoas que estão na igreja, principalmente em igrejas grandes, tudo bonito, igreja de mármore, todo mundo pomposo, eu não vou citar nome, mas muitas igrejas, inclusive do nosso ministério, igreja chique. Você chega perto de um dos irmãos, já olha logo para o seu sapato, para a sua roupa. Esse aqui é o pastor do que está lá na Alemanha. E muita gente está se deixando levar pelo homem. Estão se esquecendo que o Salvador é Jesus. E quem morreu na cruz foi o Senhor Jesus Cristo. Não foi o seu pastor, não foi o seu líder. Muitos estão dando ao líder a honra que era para ser dada ao Senhor Jesus. A igreja está botada, o culto já começou. O dono da cocada preta, o chefe da igreja, o dono do ministério, chega na metade do culto. Todo mundo vai ficar de pé para receber o doutor fulano de tal. E quem ficou de pé no início do culto para receber Jesus? Sabem em quem estão crendo? Não sabem em quem estão crendo. Muitos estão condicionando a sua vida no homem e não em Jesus. Até mesmo para fazer o bem, para socorrer o seu irmão. Espera aí, irmão, eu vou perguntar para o meu pastor se eu posso fazer isso. Gente, não sabem em quem está crendo. Muitos imitam até os caguetes do pastor. Só você botar no YouTube, no Facebook aí e procurar que você vai inventar. Tem pastor que faz assim, ó, no culto. Cara feio. O obreiro senta lá do lado dele. Cara feio. Tem pastor que quando fala faz um gesto com a boca. O obreiro vai e imita. Paulo disse uma coisa interessante. Não sei se é em Coríntios, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E quem quer imitar Jesus? Sede meus imitadores. Quem quer imitar Paulo? Foi chamado para sofrer, Jesus disse. Eu vou mostrar para ele porque ele tem que padecer pelo meu nome. Quem quer imitar Paulo? Tudo que aconteceu na vida dele, que nós lemos ali. Ninguém quer imitar Paulo. Quem dirá imitar o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida voluntariamente por nós. A gente, às vezes, não presta atenção na palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta. O que diz João 3,16? Pode pôr, João 3,16. Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem amou? Deus. O que Deus fez? Deu o seu Filho. Para quê? Deu o seu Filho. Para quê? Agora põe em 1 João 3,16. Por favor. Alguém pode ler? Vamos ler juntos? Conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém. Você dá a vida pelo seu irmão, dá a vida pelo seu pastor, dá a vida pela obra de Deus, reconhece a autoridade do seu líder, mas sabe uma coisa: adoração só ao nome de Jesus, exaltação só ao nome de Jesus.
Isso já é mandamento desde lá de Êxodo 20, versículo 3 e 4. Deus fala, não farás para ti imagem de escultura. Ah, mas então tá, a gente não sou idosa. Mas fala também, não farás para ti semelhança nenhuma do que há no céu e nem na terra. Semelhança nenhuma. Paulo, eu anotei aqui, ó, Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Alguém lê, por favor? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Imagem de quê? De homem. Imagem de quê? De homem. O que diz lá em Êxodo? Semelhança alguma do que está no céu e nem na terra. Êxodo 20. Continua. Imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Onde que eu quero chegar com isso aí? É o ponto que eu falei. Não sabem em quem estão crendo. Estão depositando a sua fé no homem. Estão rendendo adoração, estão venerando homens, estão deixando que homens tomem conta da sua vida. Gente, um pastor, ninguém dentro da igreja tem autoridade sobre a tua vida, a não ser Jesus. Agora é lógico, por causa disso, você não vai ter uma vida de libertinagem lá fora e chegar dentro como se fosse tudo certinho, não. Uma laranja podre dentro de uma caixa de laranja boa, vai fazer o quê? Estragar todas as outras laranjas. Mas tudo isso é por falta de saber em quem está crendo. Eu vou contar uma experiência que foi um fato verdadeiro. No Brasil, na nossa cidade, tinha uma determinada igreja, que eu não vou citar o nome, o pastor era daquele da voz grossa, meus irmãos, e cheio de fogo, cheio de poder. E um amigo meu se converteu, chamou, abriu até a porta da sua casa para um ponto de pregação, tinha oração várias vezes por semana na casa dele, aquele pastor muito famoso, cheio de autoridade, e ele foi consagrado ao diaconato, muito alegre, muito feliz, e eu fiquei muito alegre porque eu conheci ele, nós éramos do mundo, fizemos muita gandaia junto, aí depois eu vejo ele convertido, e só falando de Deus, que maravilha! Mas teve um problema, o pastor dele caiu em adultério, a igreja fechou, porque era uma igreja independente, não estava ligada a convenção nenhuma, não puderam tirar o pastor de lá e mandar outro. A igreja teve um escândalo geral e a igreja fechou e acabou. Sabe o que aconteceu com esse homem? Acabou o Deus em que ele conhecia. Acabou Jesus na vida dele. Encontrei com ele e fui falar de Jesus. Não, eu nem sabia de crente não. O pastor é tudo safado. Olha só, generalizou. Por quê? Porque a fé dele não estava em Jesus, né? Não, aquele pastor tem uma palavra, aquele pastor ora, aquele pastor profetiza, aquele pastor revela. Não. Deus usava o pastor realmente, mas o pastor caiu e ele caiu junto. Por quê? Se apoiou no homem. Então ele não sabia em quem tem crido. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Gente, analise para saber se a fé de vocês está em Deus ou se está no mundo. Independente da circunstância, da situação,
da crise que você esteja vivendo, da sua luta, da sua dificuldade, perseguição no trabalho, até mesmo em casa. Você tem que saber em quem você está crendo, porque é Ele quem vai te levar para o céu. É Ele quem vai salvar a sua alma. Foi Ele quem morreu na cruz para perdoar os seus pecados. E nós temos que ter essa convicção. Então, preste também atenção. Se nós fôssemos analisar a vida de Paulo, tudo que Paulo passou, tudo que Paulo sofreu, está ali preso, será que ele orou, Senhor, me tira dessa cadeia? Não fala. Mas o certo é que ele não arredou o pé da fé. Ele chegou ao ponto, em uma ocasião, de dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Uma vez ele queria voltar para Jerusalém, e disse: não vai lá não, eles vão te matar. E ele ficou triste. Gente, eles querem me impedir de... Eu estou pronto a morrer por Cristo. E nós estamos prontos para isso? Podemos dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Saiba em quem você está crendo. Não deposite a sua fé, a sua esperança no homem. O homem falha. O homem, como um pastor, um obreiro, um professor de escola, ele é alguém que Deus pôs na tua vida para te ensinar. Paulo chegou a ponto de falar, parece que é em Romanos, quando o povo dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo disse assim, ó: quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais vocês creem? Então não deposite a tua fé no homem, seja ele quem for. Deposite a sua fé em Jesus, independente da condição da tua vida, e toda a reverência você vai prestar para Jesus. Ao homem você honra. Devemos honrar e reconhecer a autoridade, mas a nossa adoração, a nossa submissão total a Deus, ao Senhor Jesus, que Ele nunca vai te desapontar. O homem erra, o homem falha, mas Jesus não, Ele é perfeito. Então que nós possamos tirar a lição da vida do apóstolo Paulo e pôr em prática na nossa vida. Olhar para dentro de nós mesmos e fazer a pergunta: Joab, você sabe em quem você está crendo? Você conhece o Deus em quem você está crendo? Você está disposto até a morrer pelo teu Deus? Parece que é Apocalipse, né? Diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aí alguém fala: não, então eu vou seguir a Deus a minha vida inteira, nunca vou me desviar até o fim da minha vida e vou morrer para receber a coroa da vida. Mas não é isso que ele está falando, não. Está dizendo: seja fiel até se for preciso morrer. Então, saiba em quem você está crendo. Guarde essa palavra de Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nunca nos esquecer de quem, em quem nós temos. Aleluia.